Bom, então vamos começar aqui o primeiro episódio. Qual que é o nome, hein? Spinecast? A gente ainda não definiu ainda, né? Mas a ideia é ser um podcast aqui trazido pelo Grupo Spine, que é um grupo de cirurgia de coluna, um dos maiores grupos de cirurgia de coluna aqui do Distrito Federal. E a ideia hoje aqui é a gente falar um pouco mais sobre o grupo, sobre cada um dos membros, o que cada um enxerga do grupo e o que o podcast e o grupo em si pode acrescentar para as pessoas, para o público geral aqui em Brasília. Então, queria que cada um se apresentasse aí. O meu nome é Nilo Carrijo, sou cirurgião de coluna, um dos integrantes e fundadores aqui do Grupo Spine. Do meu lado aqui, quem tá? Sou Victor Capone, também ortopedista, cirurgião de coluna, um dos integrantes e fundadores do grupo, e estamos aí nesse projeto, nessa pegada, com o intuito de tentar levar a todos até um conhecimento maior do que a gente faz, do que a gente oferece, e a importância disso tudo para melhorar na ponta da qualidade de vida ali da população. Tadeu? Olá a todos, é uma honra fazer parte desse grupo que tem 3 anos de mercado. É um grupo formado por ortopedistas. Eu sou o Tadeu Gervasoni Debon, sou médico ortopedista, cirurgião de coluna, e como o Victor falou, nós estamos aqui em busca do melhor para os nossos pacientes, de trazer todos os tipos de tratamentos possíveis aí relacionados à coluna vertebral. Eu sou José Humberto, cirurgião de coluna também. Aqui é um dos integrantes e também fundador do Spine. Nosso intuito aqui realmente é trazer qualidade nesse sentido do tratamento de maneira geral das patologias da coluna e cirurgia de coluna especificamente, né? Então, a ideia inicial foi muito boa de buscarmos maior proximidade, e também o fato da gente ter uma faixa etária semelhante também, acho que favorece muito a formação do grupo em si e a maneira como a coisa anda em si também, né? Temos ainda aqui o Matheus, que está aqui com a gente, Matheus Bergamo, e o Dr. Pedro Paulo, que também faz parte do grupo. Somos 6 no total, né? E é um orgulho para a gente sermos esse grupo, porque a gente sabe que não é fácil, nem quando a gente quer juntar 6 pessoas que pensam de maneira semelhante, fazem a coisa de fato sair do papel, né? A primeira coisa que eu agora quero levantar aqui no podcast é ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais de onde que veio essa ideia, o que impulsionou isso, qual que é o fim disso, né, de maneira geral, não para a gente como médico. Eu acho que o intuito aqui é mostrar o fim disso para a gente, mas principalmente para as pessoas que a gente atende, né? Então, alguém quer começar falando aí um pouco sobre o que é o Spine, qual que é a missão do Spine? Posso falar? Vamos lá. Vamos lá. Então, o Spine é um grupo formado por 6 médicos ortopedistas, todos especialistas em coluna, e a gente tem como missão um atendimento humanizado, visado no paciente, individualizado, né? Tanto do ponto de vista ético, humano, profissional, onde todos aqui buscam com a excelência de cada um, buscar o melhor tipo de tratamento para aquele determinado paciente, para aquela determinada patologia, né? Então, acho que a grande missão do Spine, eu acho que seria essa, né? Um atendimento aí humanizado, especializado, sempre em busca do melhor para o nosso paciente. Eu queria até puxar, sempre que a gente fala humanizado, virou quase que um chavão hoje em dia, né? Todo mundo vai fazer alguma coisa, humanizado. Mas o que é humanizado, assim, pra gente que é cirurgião de coluna? O que seria um atendimento humanizado da nossa especialidade, assim? O que você enxerga como isso? No geral, a nossa especialidade por si só já é uma modalidade, uma especialidade cheia de mitos, né? Então, assim,
Paciente que já se aventa uma possibilidade cirúrgica, ele já é um paciente que fica todo ressabiado e tudo mais. Então, assim, apesar da nossa especialidade, a nossa expertise ser cirurgia de coluna, a gente sabe que a gente lida no consultório com a maioria dos pacientes são não cirúrgicos. A gente vai abordá-los de forma a entender, tratar, conduzir a patologia dele para ele fique bem. E a cirurgia, na maioria dos casos, é exceção. O trabalho de forma humanizada, que eu enxergo um pouco fora do chavão, é tentar hoje, além de entender o que o paciente tem, é a gente poder permitir, possibilitar, nesses pacientes em específico que caminham para o cirúrgico, um atendimento, um acolhimento diferenciado, que é o que o grupo está caminhando para isso hoje em dia, com equipes multiprofissionais, com equipes de fisioterapia, de técnica de enfermagem, que assistem o paciente com a gente, assistem cada vez mais domiciliarmente também. Então, assim, é tentar entender a peculiaridade de cada caso para ver em que a gente consegue fazer a diferença na vida do paciente. Eu acho que a questão da humanização ela é um pouco... tem sido mais complicado ultimamente, assim, apesar de ter sido cada vez mais falado, mas pelo tempo, né, o fator tempo, ele dificulta até certo ponto e a gente precisa manejar isso muito bem, porque ao mesmo tempo que nós temos cirurgias longas, nós temos que dividir a atenção no pós-cirúrgico com o paciente, e até o pré-cirúrgico também. A gente precisa ter uma consulta pré-cirúrgica, né, dizendo sobre os pacientes cirúrgicos, né, como o Vitor bem disse, a maioria dos pacientes que a gente lida no consultório não são cirúrgicos, né, então eles são atenções diferentes, né, nos não cirúrgicos, muitas vezes tem questões emocionais envolvidas ali, que a gente tem que dar uma certa atenção nesse sentido, e outras vezes nos cirúrgicos a gente tem que ter uma tolerância maior ali, uma paciência para lidar e explicar para o paciente que não é só fazer um corte nas costas ou na lateral e colocar um material, e sim todo o processo em si, não só a técnica, né, mas todo o acolhimento de como vai ser o pré-operatório, de como esse paciente vai ser assistido depois, né, de como vai ser o intraoperatório. Então, acho que tudo isso aí faz parte do atendimento humanizado, né, eu acho. Eu acho que o interessante aqui é cada um expor opinião e, na verdade, a gente entender que é isso, né? O Grupo Spine, uma das coisas que faz o Grupo Spine funcionar tão bem, na minha opinião, é essa diversidade da opinião e da maneira de encarar os fatos, e a gente vai aprendendo um com o outro, assim. Às vezes o Vitor encara a situação de um jeito, o Tadeu já encara de outro, e a gente vai conseguindo absorver o melhor ali em tudo isso que vai acontecendo pela proximidade que a gente faz trabalho. Mas e aí o meu ponto de vista é que a gente, como especialista em coluna, a gente pega a pessoa no momento muito crítico até para decidir, né? Quando a gente é médico, a gente lida com a pessoa no momento da fragilidade, momento que a pessoa está exposta emocionalmente a ser influenciada de diversas maneiras, né? E ser humano, para mim, é tentar influenciar essa pessoa a buscar realmente uma melhora, entendendo as limitações que às vezes a pessoa vai ter. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui. Às vezes a pessoa tem uma rotina extremamente extenuante e às vezes ficar batendo na tecla ali que ela tem que fazer pilates todo dia não é bem o caminho para aquela pessoa, apesar de que fortalecimento é importante para todo mundo, né? Mas realmente eu acredito que é por aí. E sobre essa questão, puxei esse ponto da humanidade, da humanização, porque é algo que fala muito, né? Mas às vezes isso fica muito pouco tangível, muito pouco palpável do que é realmente. Será que está falando algo humanizado simplesmente por falar? Porque hoje está na moda falar que dar um atendimento humanizado, né? E uma coisa importante, já que você puxando essa linha que eu vejo de vantagem do nosso grupo como unidade, é tentar assim, porque querendo ou não, a gente trabalhando nessa área cirúrgica, todo mundo tem sua vaidade, mas como grupo a gente diminui um tanto dessa vaidade em prol ali da patologia do paciente, em prol do paciente. Então, assim, nós 6 hoje, membros do grupo, salvo em determinadas situações, mas hoje o que a gente vislumbra é querer que a marca seja forte, que o grupo seja forte, para oferecer ao paciente, como grupo, a melhor assistência possível. E não como doutor, para ficar doutor famoso e tudo mais, e querer alavancar o nome. Então, isso eu vejo hoje como um dos principais pilares ali para a gente poder proporcionar um crescimento e um atendimento diferenciado para o paciente.
Só puxando aqui, Dilo, e eu acho que o importante também, foi o que a gente comentou, sei lá, 95% dos tratamentos de coluna não são cirúrgicos, na verdade, né? Então, é importante também a gente desmistificar, né, que todo tratamento para coluna é cirúrgico. Então, isso é uma maneira de a gente ver o paciente como um todo e de avaliar cada caso como um caso, né? Desde os pacientes que têm as doenças mais simples, as mais graves, e também cuidar dos pacientes para não evoluir com determinadas patologias. Então, cuidar da saúde também eu acho que é um foco importante, que a gente também tá com isso na cabeça, que ajudaria muito e para evitar que os pacientes evoluam com uma piora, vamos dizer assim, né? Concordo. Agora já voltando um pouco mais aí para identificação assim do que é o grupo, né? Porque a gente vê que os próprios pacientes acham interessante às vezes o fato de que são 6 cirurgiões, uma clínica só de coluna, mas uma clínica só de cirurgia de coluna, né? E aí queria perguntar para você, José, como que é que surgiu isso? De onde é que veio um grupo Spine? Como que aconteceu isso? Porque já vou soltar aqui, o que eu acho mais interessante é porque foi no meio da pandemia, né? Foi interessante, assim, foi uma coincidência no caso, né? A gente acho que já vinha planejando, assim, pelo menos eu pensei um pouco nesse sentido de ter, a gente trabalha em outras clínicas também, cada um de nós, e de uma outra clínica, eu cheguei a pensar, antes mesmo da gente começar o Spine, de fazer uma extensão da outra clínica que seria Espaço Coluna. Não sei se você vai lembrar disso, né, na época. E ainda a gente nem tinha falado de Spine propriamente, né? A gente só pensou em fazer, vamos fazer aqui a clínica tal, e a gente cria um outro espaço que seria chamado de Espaço Coluna. E aí, assim, mas a princípio era uma ideia, né? A gente tinha comentado disso, acho que na época você veio para Brasília visitar, e aí a gente foi na unidade lá da L2 Sul, que não é onde funciona hoje, e aí eu falei, daria pra gente fazer aqui esse Espaço Coluna, que acho que seria uma coisa interessante. Mas nunca imaginei que a gente fosse conseguir fazer, porque assim, saiu muito melhor do que o esperado, né? Assim, eu pensava nisso na época, só que não sabia como colocar em prática, e daí quando vão chegando os demais, a gente tinha o contato da residência, né? O Vitor também, o Pedro e o Matheus. Pedro ainda tive contato também na residência, mas o Matheus não, e o Tadeu já foi curioso como a gente se conheceu, que foi no aeroporto, indo fazer a prova de título de especialista da SBC, né, da Cidade de Coluna. Exatamente. Então, assim, e a gente foi se unindo e as ideias foram saindo. O Vitor, a gente fala muito que é uma máquina de ideias, né, e saiu realmente engatilhando muita coisa. A maioria pode ser desprezada, né? Mas enfim, acho que isso, né? Mais ou menos por aí, né, que... Mas eu concordo com isso. Né? De começo, assim, era um grupo que a gente se reuniu e uniu para operar junto, né? Então a gente não era um grupo, era um bando para operar, isso, né? E com o tempo, com a conjugação ali de ideias e de propósito, e começa a pensar em crescimento, cara, acho que naturalmente a ideia foi surgindo, né? E as coisas, mesmo na pandemia, elas foram ficando pequenas rápido, né? Então, assim, a gente foi precisando de mais braço, a gente foi conseguindo abraçar mais coisa, foi tendo uma demanda muito boa, muito grande. E aí, assim, aí a gente sentiu, além de tudo, a necessidade de ter mais gente por perto, né? Mais gente boa, qualificada, e fomos ampliando o grupo. E o próprio espaço físico, né? Porque isso aí que você falou foi uma coisa interessante, porque até esqueci de mencionar. A gente começou antes como grupo no sentido de atividades, e a gente não tinha um espaço fixo, um espaço físico, né? Especialmente igual hoje a gente tem a clínica lá. O espaço físico nosso tem o quê? Um ano? Um ano. Por aí, né? Por aí, um ano e pouquinho. O grupo existe mais tempo sem espaço físico do que com espaço físico, né? Sem a clínica, o conceito já existe há muito mais tempo do que o lugar, né? Isso. E o grupo hoje, a própria clínica, né? Lembrar que o Spine hoje é a maior clínica exclusiva de especialistas de coluna, né? Somos os 6 lá, todos atendendo. E lembrar também que os integrantes do grupo Spine, nós atendemos também em vários outros locais, né? Então, assim, a gente atende em outros locais também aqui do Distrito Federal, para maior possibilidade de acesso também dos nossos pacientes, facilitando para eles também, né? Então, isso é uma coisa que é bem bacana do grupo também, né? E aí, agora falando um pouco, assim, que a gente já falou do que falando um pouco de propósito, às vezes, né?
que seria o propósito, às vezes, para vocês passarem para o pessoal do podcast aqui que a gente criou? Qual que é a ideia, assim? O que vocês pensam, né, para falar? Porque acaba que a gente criou isso aqui como um meio. Hoje é o primeiro episódio, a gente está fazendo isso aqui mais para apresentar o grupo para quem não conhece, os cirurgiões para quem não conhece. Mas a ideia é trazer informação relevante para o dia a dia, não só de coluna, mas de outras áreas que eventualmente vão ter algum contato ali com a área de coluna, né? E o que vocês têm aí para trazer em relação a isso sobre o podcast? Pensando especificamente no podcast, eu acho que além dessa possibilidade de trazer informações para o público amplo, né, e não só regionalizado, né, porque o podcast a gente vislumbra aí um alcance nacional e até fora do país também. Esse seria o primeiro ponto, e até no ponto também da gente conhecendo, como poder conversar, entrevistar outros profissionais, outros colegas, alguns pacientes, algumas referências para a gente na área também. Então, assim, hoje a gente organizado como grupo, a gente não quer estagnar, esse é o primeiro ponto. Pelo menos eu imagino que essa é a ideia da maioria. Então, e o não estagnar passa por isso, de querer levar a informação para mais gente, de ter uma área de abrangência maior, e até da gente se cobrar e ir atualizando, porque hoje em dia, assim, a gente se cobra no sentido de estar também sempre atualizando, fazendo reunião semanal lá no próprio espaço físico nosso. A gente tem projetos futuros de ampliar e de ter uma outra ou outras unidades. Então, assim, tem spoiler aí? Sair da zona de conforto. Vai ter outra unidade, doutor Vitor? Existe aí, vocês estão rondando, né, Tadeu? Projeto mais pro ano que vem. Pesquisa de campo aí. Então, mas assim, a gente não se sente feliz no conforto, né? Então esse é o primeiro ponto. E tentar avançar não só para o nosso ego, mas para trazer coisa boa e de qualidade aí também a nível nacional. Acho que a gente não pode ser puritano de falar, nós não somos filântropos, né? Mas com certeza o nosso principal objetivo aí é agregar para quem está em casa, né? Sofrendo ou não de problemas de coluna, né? E você tocou num assunto que eu enxergo como relevante aqui, bem no início, que é sobre a questão da assistência diferenciada, né? Então, alguém quer falar um pouco aí, o que o Spine faz hoje para trazer uma assistência melhor? Não estou falando só de médico, do consultório, da porta do consultório para dentro. O que é que tem de estratégia hoje em dia, assim, para deixar a experiência, né, o tratamento do paciente melhor? Assim, acho que a gente tenta fazer de ponta a ponta, digamos, né? Desde o primeiro contato que o paciente tem com o grupo em si, que seja com as nossas, né, secretárias que nos auxiliam. A gente faz tudo de uma maneira, o próprio espaço físico, da maneira como ele está projetado também, é uma coisa mais individualizada. Então, eu acho que passaria por aí, digamos assim. Acho que até o espaço físico, na verdade, ele propositalmente foi feito menor, né? Exato. Que às vezes a pessoa chega lá e fala, nossa, é uma clínica de um consultório. Não, foi proposital, né? Sim. Foi proposital, para ser uma coisa, não é para estar cheio. É para ser atenção individualizada. Individualizada, exatamente. E acho que, além disso, também as próprias... então, assim, no primeiro momento, seria o paciente se sentir acolhido, né? Como eu falei, no primeiro contato com as meninas ali, seja pelo WhatsApp, seja por ligação, ele se sentir mais acolhido, ele receber uma atenção extra e chegando no consultório também vai perceber que é uma clínica só de coluna, então não é uma clínica de ortopedia. Consequentemente, o volume ali naquele espaço físico ele já é menor, então chega a ser também mais acolhedor, mais aconchegante, digamos assim. E a atenção que nós damos também no consultório, né? E passando até pelas próprias atualizações que a gente faz também, que, né, no caso a gente fala assim, a gente quer fazer algo diferenciado, tudo bem, mas desde a parte da recepção, do acolhimento, passando também pela técnica cirúrgica em si, que é também fundamental, que a gente, né, busque sempre estar se aperfeiçoando, e a gente tem buscado isso com frequência. Enfim, então acho que até o final, até o pós-atendimento, que entraria na assistência pós-operatória, com, né, técnica de enfermagem passando e
fazendo uma avaliação extra, né, diferente do que é o habitual, só o médico passar em um único horário. Então, enfim, acho que mencionaria isso, né? Eu acho que começa numa consulta, mas a gente tem os nossos encontros quinzenais em que nós discutimos casos específicos de cada um que são cirúrgicos, associados aos artigos também, que isso a gente faz quinzenalmente na nossa clínica. E a assistência, ela vai desde esse início e pós também. A gente tem uma pessoa do nosso grupo que ela nos auxilia tanto no intraoperatório como dá o auxílio no paciente hospitalizado. Faz parte do grupo. Que é a Jéssica, que ela é excepcional, é super competente, então ela dá essa assistência no intraoperatório, com o paciente internado e principalmente no atendimento domiciliar, né? A Jéssica, essa nossa companheira do grupo, ela vai até a casa do paciente, né? Em determinadas situações, para avaliar a rotina do paciente mesmo, curativo, dor, iniciar a fisioterapia do paciente domiciliarmente. Então, eu acho que essas diferenças que a gente individualiza para cada paciente também, eu acho que fazem uma grande diferença também e que eu acho que ajudam de uma maneira geral na recuperação do paciente, né? E a gente também, além da Jéssica, que ajuda muito, tem também a parte de fisioterapia que a gente está implantando e tentando trazê-los para cada vez mais perto da equipe, para se tornar também uma unidade, né? Então, assim, o Nilo já faz, eu também já faço em alguns casos, mas acho que a nossa ideia é até expandir para fazer para todos. Ter uma equipe de fisioterapia já conectada com a gente, que entenda nossas rotinas, que faça uma assistência pré, intra e pós-hospitalar para o paciente. Hoje a gente ainda está galgando nesse projeto aí de fazer para ficar bem redondinho, mas já é algo que a gente já está experimentando e a gente vê, assim, isso não é achismo, são opiniões que os pacientes nos passam de volta, de feedback, de protocolos ali de NPS, de satisfação. Então, tem dado certo e eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais nesse caminho para tentar otimizar. Igual uma vez, a gente sabe que, na verdade, todo mundo que mexe um pouco nessa parte mais de empresária da área médica, sabe disso, né? O tempo que o paciente passa com o médico, na verdade, ele é 10% de toda a jornada do paciente dentro da nossa equipe, né? Então ele passa pela Ana, pela Priscila, agora pela Gabriela, na questão pelas nossas secretárias remotas. As secretárias remotas, né? Que cada um tem a sua. E passa com a Jéssica, que às vezes passa até antes, quando o paciente está internado, vai fazer algo de urgência, às vezes ela passa até antes do procedimento para ver o paciente, na sala de cirurgia, no pós-operatório. E nessa jornada, o que isso, na minha opinião, traz de mais valioso é o sentimento de que, assim, tem alguém cuidando de mim. Não estou aqui perdido, fiz uma cirurgia, agora estou aqui, vamos ver o que vai virar. Não, tem alguém cuidando, sempre tem alguém cuidando. É uma mensagem que é mandada no pós-operatório para saber se está tudo bem pelo médico, pela Jéssica, pelas secretárias. Então, isso faz muita diferença, realmente, né? Só interrompendo, mas acrescentando, apesar de ser uma coisa que parece simples e banal, mas todo paciente que o nosso grupo opera, ele tem acesso a gente 24 horas, né? 24 horas. Então, a gente... Não é puxando sardinha, né? Mas é 24 horas mesmo. Estamos alcançáveis a todo momento, que seja para uma dúvida que para ele é algo importante, mas para a gente é uma dúvida simples, mas a gente prefere que tire com a gente do que vá pegar a opinião de pessoa que não entende tão bem, não sabe o que foi feito, e aí vai gerando complicações. Você faz a diferença nesse momento que o paciente mais precisa, na verdade, né? Que o Nilo falou, o paciente se sente na maior parte fragilizado nesse momento, e você tendo essa assistência é uma diferença que ajuda muito para o paciente, né? E agora eu vou puxar o assunto para um outro lado, que o Tadeu falou no início, né? Que nós somos um grupo de 6 ortopedistas. E a gente sabe que hoje no Brasil a especialidade de coluna é regida pela Sociedade Brasileira de Coluna. Mas a Sociedade Brasileira de Coluna, ela não é só de ortopedia, né? Ela tem também neurocirurgiões. Então eu queria entrar um pouco nessa questão sobre a Sociedade Brasileira de Coluna, o que ela é, o que ela representa, qual o objetivo da sociedade aqui pra gente
E como que o paciente pode aprender a identificar essas coisas? Que a gente vê aqui em Brasília, às vezes, essa questão, né? Às vezes o paciente ele está ali num tratamento, não tem uma noção boa, assim, o meu médico é especialista, de fato, nessa área, não é? Então, como que é a sociedade, assim? Vamos falar um pouco sobre a nossa sociedade, como que funciona isso? Alguém quer começar a falar, assim, sobre o que é a sociedade, qual que é o papel dela para a gente? Como que é o ingresso nessa sociedade, né? A gente está aí há menos de uma semana da prova de título, né? Ou seja, onde vão ingressar aí, normalmente vai ingressar aí mais 40, 50, 60 cirurgiões por ano, né? No corpo de membros aí da Sociedade Brasileira de Coluna. A Sociedade Brasileira de Coluna, assim como qualquer outra sociedade médica, é algo que tentou se fazer para tentar gerar uma unidade de palavra ali, de tentar gerar especialistas credenciados e capacitados para tal, né? Porque, querendo ou não, todo mundo, a priori, dentro da medicina, pode fazer de tudo. Então, assim, só que tendo-se uma sociedade, então hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Coluna, ela nos ampara e ela ampara especialmente o paciente, para ele saber se a pessoa que ele está sendo acolhido, se ele está sendo atendido, se é realmente um especialista credenciado ou se, na verdade, seria só um colega que atende coluna. Então, e é uma sociedade que ela tem ganhado força nacionalmente, tem feito protocolos e também trabalhos no sentido de fazer com que fortaleça, que comece a gerar um entendimento também perante operadoras de saúde, perante hospitais. É uma sociedade que você pode ingressar por 2 vias, né? Então, assim, nós como ortopedistas, 3 anos de especialização, fazemos mais 2 anos de cirurgia de coluna de especialização, de subespecialização. Então, ao final desses 5 anos, a gente está apto a prestar a prova. Então, passando nessa prova, bem como os colegas neurocirurgiões que também fazem 5 anos de especialização, fizemos a prova, passamos na prova, a princípio estamos titulados e nos tornamos membros da Sociedade Brasileira de Coluna. É um atestado de suficiência, né? É bem isso. Eu acho. Ou seja, você garante que o seu ortopedista, seu especialista, seja ortopedista neurocirurgião, ele domina o mínimo de conteúdo ali para exercer que teoricamente você está apto para realizar aquele tipo de tratamento, né? Assim, vamos dizer assim, não tem nenhum aventureiro, né? Então, assim, nós cumprimos todos os requisitos para chegar à especialização, na verdade, né? Como o Capone falou, a residência, a subespecialização, e você prestou a prova, então assim, você está apto para fazer aquilo, né? Então você faz parte dessa sociedade, e a sociedade, eu acho que o paciente ele pode ter acesso a isso, né? O site da Sociedade Brasileira de Coluna, e você consegue pesquisar os médicos lá que fazem parte dessa sociedade, né? Dando mais segurança e credibilidade para o paciente e para nós médicos também, né? Então acho que é por aí, né, Capone? Assim, querendo ou não, hoje em dia a gente é bombardeado de informações por todos os lados, e esse bombardeio de informações às vezes gera uma cultura de desinformação. Então, o paciente chega pra gente, todo mundo já pegou isso em consultório, chega pra gente e fala assim, não, eu fui atendido por um especialista de coluna. Você sabe que o colega não é especialista de coluna. Então, assim, aí gera essas complicações e tudo mais. E a gente sabe que isso é o mínimo para se ter coragem, para se poder operar uma coluna. E às vezes nem o mínimo basta, né? Porque muitas vezes a coisa é atropelada e o paciente que paga a conta de se doar, de ser tratado por alguém não tão capacitado, não tão habilitado. Aí depois que a coisa complica, o problema é bem maior, né? E lembrar que é fácil essa verificação, né? Sim. Do paciente próprio entrar mesmo no Google e digitar lá se o médico é especialista ou não, se ele faz parte da sociedade brasileira ou não, né? Então, isso é uma coisa que é um acesso fácil para o paciente, né? Um exemplo simplório assim, se for fazer uma cirurgia plástica, você vai procurar quem? O cirurgião plástico, você vai buscar. E isso tem que valer também para nossa especialidade, porque a gente sabe a diferença que faz ser avaliado e operado por alguém acreditado ou capacitado, por um aventureiro, né? Exatamente. Isso é importante porque, na verdade, a gente fica falando aqui de especialização, mas a cirurgia de coluna não é uma especialidade médica, de fato, perante o Conselho Regional de Medicina, e é isso que abre essa brecha, né? Apesar de ser algo que está num grau de conhecimento técnico muito aprofundado, não é reconhecido como uma especialidade, é uma área de atuação, né? Então, ao meu ver, a sociedade ela atua justamente tentando fazer com que exista um mínimo de controle nessa questão da área de atuação.
E as sociedades é o que conseguem... Eu vejo, assim, muita ação das sociedades até nessa questão que a gente vê aí, problemas recorrentes de abuso dos convênios, né, em relação à lentificação dos tratamentos e mudanças de conduta, né? Então, a sociedade, ela lança aí protocolos de tratamento, né? Então, às vezes, o paciente questiona, doutor, mas meu convênio não está autorizando isso aqui. Não, isso aqui é de acordo com o manual da sociedade. Então, não é algo que o médico que faz parte disso, ele tem acesso a isso, né? Ele tem acesso a esses manuais de conduta e tratamento. Então, não é nada feito de maneira aleatória, né? Então, não é uma coisa que é pedido da nossa cabeça. Da né? nossa cabeça, você tem um respaldo. Tem um respaldo e isso não é uma coisa que é montada do dia para a noite. São feitos por vários profissionais, né? Que com experiência identificam o que tem que ser feito e de acordo com isso para realizar os tratamentos adequados, né? Eu acho interessante essa questão da sociedade porque ela vai ajudar tanto o profissional, né? Nós temos amparo à sociedade, eles sempre nos abraçam quando a gente tem alguma demanda, alguma dificuldade, e também vão auxiliar a chegar informações ao paciente. Tem amparo ao plano de saúde também, propriamente, porque como a sociedade faz um trabalho sério, eles não querem também que haja abuso por lado do profissional médico. Então, não pode puxar só para um lado também, haja visto o sistema de saúde ele tem que ser sustentável, ele tem que seguir adiante, então você também tem que fazer algo que seja meio termo, digamos assim. E para o paciente também vai acabar sendo muito bem também amparado, nesse sentido de buscar aqui a avaliação pelo site, você busca quem é o médico credenciado. Então, isso faz com que muitas vezes isso vai fazer com que muitas vezes o procedimento cirúrgico ele seja, como é que se diz? Ele seja realmente aplicado por um profissional que seja de fato capacitado. Adequada, né? A gente vê muito hoje a questão da cirurgia por videoendoscopia. A cirurgia de videoendoscopia, algumas vezes o paciente chega no nosso consultório dizendo que não que vai fazer uma cirurgia, que não vai fazer uma cirurgia, que vai fazer um procedimento. E, de fato, a cirurgia de videoendoscopia é um procedimento, mas ele é um procedimento cirúrgico, né? Então, a gente vê que algumas vezes o paciente é atendido por um profissional não especialista, né? Ou seja, o profissional que não teve toda aquela capacitação que deveria ter, para se caracterizar como especialista, né? Então, ele vai indicar ali para o paciente um tratamento através de cirurgia. Estou dizendo isso por quê? Porque antes, as técnicas cirúrgicas, a gente não via tantos aventureiros igual a gente vê hoje em dia. Acho que pelas cirurgias serem até um pouco mais agressivas anteriormente, a maioria tinha mais receio, dos não especialistas tinham mais receio em indicar uma cirurgia ou até mesmo de fazer aquilo, como o Vitor bem disse, em teoria todo mundo que se forma em medicina pode fazer, tá amparado pela Constituição Federal para fazer qualquer procedimento médico. Mas você ter a perícia adequada daquilo, né, você só vai conseguir, né, e ainda mais, né, não só conseguir, mas fazer bem feito através da sua capacitação. Então, hoje a gente vê que a cirurgia por videoendoscopia, por ser uma cirurgia, digamos, mais leve, com uma menor agressão, a gente vê mais pessoas indicando, outros colegas que não são especialistas, e muitas vezes falam para o paciente que é só um procedimento leve, e muitas vezes o paciente deixa de ir a um especialista de verdade, fazer a cirurgia com o especialista, que é quem mais domina a técnica, que é quem mais domina que vai ter mais competência tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório, né? Acho que isso é sociedade importante. Vou chamar agora o Matheus Bergamo para integrar aqui a mesa. Tem mais gente? Dr. Vitor vai dar o ar da graça lá na casa dele, cuidar da meninada. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. Aí eu queria até usar esse tópico aqui que o José Humberto levantou e até trazer uma pergunta aqui que a gente vê no consultório. Às vezes o paciente chega assim, o paciente que às vezes já vai fazer uma cirurgia, ele chega, mas a minha cirurgia
é uma cirurgia de artrodese. E aí, por exemplo, né, vou dar um exemplo. E aí o tópico que eu queria levantar é o seguinte: a gama, né, a quantidade de procedimentos que a gente tem hoje disponíveis para, às vezes, uma doença ela é passível de ser tratada por 3, 4 técnicas diferentes, né? E aí queria te perguntar aqui justamente sobre isso, essa questão do esforço que existe do grupo, dos médicos em gerais, cirurgiões de coluna, mas vamos falar aqui do nosso grupo, a respeito da atualização, né? Porque é muita coisa que tem, né, Matheus? Exato, com certeza. E cada dia mais, né? Como você comentou, o desafio muitas vezes não é saber se o caso é cirúrgico, se o paciente vai precisar de uma cirurgia, mas é a melhor forma de executar essa cirurgia e sempre buscando a forma minimamente invasiva para a gente conseguir fazer essa cirurgia com menor agressão e ter um melhor resultado para o paciente. E nisso eu acho que o grupo fortalece muito, né? Porque nós somos 6 cirurgiões que dessa forma a gente consegue ter uma carga de experiência de 6 cirurgiões em um único centro. Então acho que isso colabora muito para a gente conseguir ter uma melhor proposta, um acúmulo de experiência melhor e principalmente nessas técnicas mais modernas. Seja uma cirurgia endoscópica, seja uma cirurgia minimamente invasiva, tubular, para a coluna cervical, para a coluna lombar. Eu acho que isso, para o paciente, agrega uma segurança no cuidado também. Acaba que cada um vai dominar melhor alguma área, né, em específico e vai somando, né? E como que funciona essa questão da atualização hoje em dia, hein? Porque a gente vê muito congresso, muito curso, né? E às vezes o pessoal está fazendo curso, às vezes... Enfim, é muita coisa. Como que é o acompanhamento, né? Como que o grupo facilita essa questão da atualização? Vocês enxergam isso de alguma maneira? Eu acho que o Matheus falou uma coisa bem importante. Eu acho que o tratamento para a coluna é como se fosse uma escada, né? E a cirurgia, quando é necessária, é um excelente tratamento para a coluna, né? Lógico, em casos extremamente individualizados e bem indicados, né? E a atualização em relação a novas técnicas cirúrgicas é importantíssimo. Eu sempre falo com meus pacientes que a gente tenta fazer a melhor cirurgia e a menor cirurgia para aquele paciente, mas desde que resolva o problema, né? Então, nessa questão de atualização, nós fazemos aí os congressos que apresentam nacionalmente, regionalmente, internacional. Nós temos o grupo, ele está sempre presente em dois atos, vamos dizer assim. Alguns que vão se atualizar, independente de qual seja, se é congresso ou se é curso, e aqueles que ficam também para dar continuidade para assistência dos pacientes, se for necessário, daquele colega que não esteja aqui, por exemplo, né? Então a gente tem essa dinâmica de congressos nacionais, regionais, internacionais, e também de cursos nessas cirurgias mais avançadas, né? Tanto nacionalmente como internacionalmente, né? E o calendário ele é muito extenso, né? Então, porque, vamos lá, por ano você tem um congresso de ortopedia, vamos falar da nossa área, um congresso de ortopedia, um congresso de coluna feito por um serviço de ortopedia, que é o congresso que a gente tem de Ribeirão Preto. Você tem um congresso voltado para cirurgia de coluna, feito pela Sociedade de Neurocirurgia, que é o Espinhal. E se a gente está falando do Brasil, ainda tem um ano que a cada 2 anos tem um congresso brasileiro, e intercalado com isso, a cada 2 anos a gente tem um congresso regional, no caso aqui o do Centro-Oeste. Fora Brasil, você tem um congresso de destaque da Europa, que é o Eurospine, e você tem dos Estados Unidos o NAS, que é o Congresso da Sociedade Norte-Americana de Cirurgia de Coluna, né? Então, como que está em grupo ajuda a cumprir esse calendário, né? O que vocês enxergam a respeito disso, assim? Acho que a possibilidade até de a gente ter um rodízio, digamos assim, né? Para a gente conseguir buscar estar presente no máximo possível, né? Porque, claro, muitos congressos, sim, são um pouco repetitivos, vão levar as mesmas informações, principalmente os congressos do mesmo ano, mas cada congresso acrescenta alguma coisa, né? A maioria das coisas que são discutidas ali, de fato, são coisas que já estão mais enraizadas, mais definidas, mas sempre há alguma coisa nova. Então, o intuito de estar presente, né? O ideal é que esteja presente em todos, mas
pela nossa questão da própria atividade médica. E é muito cheio, é muito congresso. Isso, então, consequentemente, se a gente está no congresso, a gente não vai conseguir estar prestando assistência para o paciente. Então, essa é a vantagem, uma das vantagens do grupo, né, da gente poder fazer o rodízio. E eu acho assim que o Spine está presente em todos os eventos, os grandes eventos, né, nacionais e internacionais, mas sempre a gente também está aqui, né, não deixando o paciente, em hipótese nenhuma, para dar assistência caso seja necessário, né? Não, concordo. E também, muitas vezes, só o congresso, né, igual você falou, tem congresso, tem vários cursos, todo mundo fala de muito curso, fiz curso e muitas vezes a experiência do grupo, a troca de experiência nossa entre a gente, a discussão de caso, como nós fazemos a cada 15 dias, trazer alguma publicação recente, sem antes esperar o congresso para você se atualizar, isso também agrega muito nossa prática do dia a dia, assim, nossa rotina diária assim, da semana. Vou dar minha experiência, né? Há 6 meses nasceu minha filhinha e eu tô há 6 meses sem poder sair direito de Brasília, né? E assim, acaba que teve o Congresso Brasileiro, vocês foram, teve o Congresso aqui, o Endo Goiás agora, que foi um congresso que teve uma visibilidade muito boa, né? Com gente pessoas de todos os lugares. E a gente vai pegando ali, você fica ali na vontade de estar junto, mas mesmo sem ir, você pega acaba que vocês que foram trouxeram ali o que era o detalhe ali precioso do congresso e que de fato, porque esses eventos eles são úteis a partir do momento que eles mudam a nossa prática, né? Então acho que do meu ponto de vista o Spine é bom por isso, porque a gente está pegando o que tem de bom de cada evento e a gente consegue sempre tem alguém indo, sempre tem alguém disposto e a gente consegue agregar qualidade para a prática, mesmo diante de agendas às vezes tão corridas, né? E agora essa semana o Nilo e o José Alberto estão indo para esse congresso de Ribeirão e o Nilo agora em outubro vai para um curso em Paris, então que a gente também sempre está nessas atualizações, que com certeza irá trazer informações para a gente também para se manter sempre atualizado, né? Eu acho isso que é o legal aí, né? É isso aí. A questão uma coisa interessante que eu ouço muito no consultório, o paciente sempre pontua, né? Assim, vez ou outra alguns falam, né? Falam, nossa, doutor, mas hoje em dia você tem que consultar com um ortopedista de ombro, um ortopedista de coluna, um ortopedista de quadril, né? Um de coluna, enfim, mas a gente até queria resolver tudo, né? A gente até queria saber, digamos, de todas as técnicas com profundidade tudo. Com profundidade, exatamente. Claro que como fizemos ortopedia, assim como fizemos medicina, então a gente sabe um pouco de cardiologia, a gente sabe um pouco de geriatria, mas a técnica cirúrgica em si, nós como cirurgiões, a cirurgia ela é uma habilidade. E quanto mais você se capacita e aprofunda naquela habilidade, o resultado vai ser melhor. Então, como as técnicas cirúrgicas são diferentes, né, a cirurgia do quadril, diferente de uma cirurgia de coluna, diferente de uma cirurgia de mão, naturalmente acaba tendo que ter essa cisão, acaba, né, sendo uma necessidade que os profissionais sejam diferentes, que é humanamente impossível você, e até por isso também os congressos são separados, né? Que existe o congresso de ortopedia, que dá uma passada geral, mas o congresso das especialidades também são separados, né? Tu mencionou agora o Congresso Brasileiro de Coluna, tem o Congresso Brasileiro de Quadril, então, todos os ortopedistas, sim, mas o fato da técnica cirúrgica ser diferente impõe com que, né, haja essa necessidade da separação. Exatamente. Costumo dizer muito o exemplo de oftalmologia, né? Quando o paciente questiona, eu falo assim, olha, pegar o olho, que é uma estrutura pequena, o cirurgião de catarata não faz cirurgia de retina e o que faz transplante de córnea também não faz cirurgia de retina nem catarata. E olha que o olho é uma estrutura pequena, digamos assim, olhando, né, o corpo como um todo. Então, por quê? Porque as habilidades técnicas são diferentes, né? A técnica cirúrgica em si é diferente. Então, isso faz com que necessariamente sejam profissionais diferentes, que vão ter habilidades diferentes e o resultado, quem ganha com isso é o paciente. Dá um trabalho a mais de ter que consultar outros especialistas? Sim. Nos casos em que são cirúrgicos, sim. Mas
todos esses casos ele vai ter um resultado muito melhor, porque vai pegar profissionais mais capacitados possíveis para fazer, né, aquele tipo de técnica, né? Exato, a ciência, como se diz, nos últimos anos, são os anos que está evoluindo mais rápida, nunca evoluiu tão rápido. Volume de publicações, de técnicas novas, de avanço. Então, assim, essa subespecialização e cada vez afunilar mais na área de cirurgia de coluna, em técnicas minimamente invasivas, isso é cada vez mais difícil pelo volume. Então, tá no grupo, né? Tá um grupo de 6 cirurgiões, isso facilita muito a gente conseguir andar junto com essa evolução e tá acompanhando essa evolução e não começar a defasar, perdendo gás, e daqui 5 anos a gente está praticando a mesma medicina que a gente praticava 5 anos atrás. Um puxa o outro, né? Um vai atrás de uma coisa, o outro vê, fala, não, eu quero também, vamos fazer junto, como que faz, como que é. E a coisa vai acontecendo dessa maneira que, no final das contas, beneficiado acaba sendo o paciente, né? Com Assim, certeza. não adianta ser hipócrita, não é um jargão. Ao final das contas, o beneficiado é o paciente que recebe sempre, independentemente. É até interessante isso no Grupo Spine, né? Porque independentemente de quem é que está tratando dos 6, a conduta até certo ponto ela parece que é muito homogênea, né? Assim, a gente já está até acostumado, né? Assim, até as indicações hoje eu vejo que elas já são parecidas, a indicação de um colega com a do outro, porque vai trabalhando muito junto, né? E no final quem ganha é sempre o paciente, com certeza. É isso aí. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o primeiro episódio, né, digamos assim, dessa temporada 2024 aqui do podcast, do Spinecast, né? Não sei como vai chamar, tem que botar um nome aí, define né? o nome. Acho que vai ser Spinecast, até o pessoal às vezes fica na dúvida, né? A gente mora no Brasil e aí fala Spine, fala Spine, como que é, né? Meu pai era desse jeito, meu pai sabia falar francês e inglês, mas se ele tá no Brasil, ele lê Spine, ele era desses, entendeu? Eu tô no Brasil, é Spine. Então, assim, vamos ver como que vai ser o nome aí, né? De qualquer maneira, a ideia é que nos próximos episódios a gente vá trazendo sempre ou outros profissionais da área de coluna mesmo, mas que às vezes com uma visão diferente, ou fisioterapeutas, outros médicos de outras especialidades afins, e que a gente possa entregar sempre conteúdo de qualidade e principalmente relevante para quem está assistindo. Acho que é bom que para o paciente tentar ficar o mais familiarizado possível, né? Porque, como a gente bem disse aqui durante aqui a nossa conversa, o paciente acaba ficando pouco tempo, entre aspas, com nós, né? Ali conosco, os médicos, e o intuito é tentar levar um pouco mais do nosso dia a dia também, a questão da nossa rotina, da correria, né? Como a gente falou, a sua filha nasceu há 6 meses, né? A minha também, ali 15 dias depois. E então a gente tem que ter essa divisão de trabalho, de família, né? Eventos, congressos. Então, acho que isso fica até um pouco mais fácil para o paciente entender um pouco a nossa rotina e acabar para a gente tentar familiarizar mais o paciente o que a cirurgia de coluna, que é a nossa maior especialidade, e as patologias de coluna também, mas tentar fazer com que o paciente fique um pouco mais tranquilo, de que assim, olha, como o Tadeu muito bem disse, eu tenho que operar minha coluna, isso não é um problema, né? Isso vai ser uma solução, o paciente tem que entender isso como uma solução, desde que bem indicado, né? Como bem mencionou. Então, às vezes eu falo para os pacientes também, uma coisa ruim o paciente diz, nossa, mas então eu tenho que operar, fica meio chateado. Eu falo, olha, fique feliz, porque tem algo a ser feito, né? O ruim seria se eu chegasse aqui e falasse assim, o que eu faço agora? Eu falo, cara, não tem mais nada a ser feito, agora vai ficar assim o resto da vida. Então, poxa, isso aí sim eu acho que seria muito deprimente, né? Então, eu acho que a gente tentar conversar, fazer com que o grupo também fique mais... que a gente tenha mais interação com os pacientes também, que eles saibam um pouco mais... Desmistificar um pouco, né? Isso, né? Tanto nós como profissionais, para eles entenderem, nos conhecerem um pouco mais, e também as técnicas cirúrgicas e patologias em si, né? Reduzir essa distância, né? E mostrar para o paciente um pouco mais como funciona essa jornada, desde do planejamento, desde a formação acadêmica ao nosso planejamento cirúrgico, e toda essa jornada do cuidado, que seja cirurgia ou não, é uma jornada que muitas vezes dificilmente um paciente é seu uma vez só, né? No momento que ele consultou com você, ele vai te acompanhar por muitos anos.
seja que se no final vai precisar ou não de uma cirurgia. Então essa proximidade é importante. Sim. É isso. É isso. É isso. Aí. E aí, Se vocês quiserem fazer um encerramento, vocês 4, só se despedir mesmo, pra ter um final mesmo. Pode ser. aí só falar tchau, obrigado. Pra finalizar mesmo, pra não ficar... Pra não acabar a zero. É, Pá, pá. Então é Eu acho isso. que é legal fazer um convite, né? Então é, tá. Encerrar fazendo um convite para que as pessoas Assistam o próximo. acompanhem as outras edições que vão ter do Spinecast no YouTube e no Instagram também, para acompanhar muitas informações. Eu acho que tem um convite. Bom, então é isso. A gente vai encerrando aqui. Mais uma vez, meu nome é Nilo Carrijo e a gente vai... Quero deixar aqui para vocês o convite para os próximos episódios, que vão ser sempre colocados aí nas plataformas do Instagram e do YouTube. A ideia é que isso aconteça quinzenalmente e a gente possa entregar sempre, trazer sempre conteúdo relevante. Então é isso, obrigado e até a próxima.